Olá, chamo Matheus Lima, sou aluno do curso de Engenharia Agrícola do Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu. Apresento hoje o trabalho intitulado Irrigação com água salina e uso de matéria orgânica afeta a qualidade de sementes de Glericidia seco. Primeiramente falando um pouco sobre a produção animal no semiárido, existe uma procura por opções alimentares eficazes, porém a gente esbarra em alguns problemas, como por exemplo essas precipitações irregulares, espacialmente e temporalmente, e aí a irrigação ela é necessária. E tem outra problemática, que são as águas com alto teor de sais devido às características de solo. E aí é muito importante buscar por uma cultura tolerante e um meio de mitigar os efeitos da salinidade quando se trabalha com altos teores de sais. A cultura é analisada nesse experimento foi a cultura da Glericidia sepum, que é uma fabácea, é uma leguminosa, uma cultura que é bastante utilizada para a produção de silagem por ser uma ótima fonte de nutrientes. E aí, diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da irrigação com água salina na germinação de plantas de Glericidia, atrelado ao efeito da suplementação de matéria orgânica para mitigar os efeitos recorrentes do alto teor de sais na água. Partindo para o material e métodos, aqui o local do experimento, na cidade de Iguatu do Ceará, região centro-sul cearense. Condição do experimento, a gente trabalhou em um período de 21 dias a partir da semeadura, em um ambiente protegido com telado 50% em um esquema fatorial de 5x2, partindo de 0,5 a 4 decicémetros por metro, e ausência e presença de matéria orgânica. E as variáveis analisadas foram a frequência relativa e o tempo médio de germinação e a entropia informacional. Aqui é a imagem do nosso experimento, a gente usou cloreto de sódio para adicionar, aumentar a condutividade elétrica da água, e aqui uma foto do processo de germinação das sementes. Analisando os resultados, primeiramente, esse tempo médio de germinação, percebe-se que há um aumento nesse tempo médio com acréscimo de salinidade. Analisando os extremos, primeiramente de um solo sem matéria orgânica, a gente encontra esses valores, a gente encontrou esses valores de 8,94 para uma salinidade de 4 decicémetros e de 6,57 para 0,5 decicémetros por metro. Justamente os extremos para a gente ter uma ideia. E agora analisando com matéria orgânica, a gente pode observar que existe a mesma tendência de um maior tempo médio com maior condutividade elétrica, porém esses valores diferiram entre aplicação ou a incorporação ou não de matéria orgânica nesse solo. E isso é explicado, primeiramente essa diminuição, esse aumento do tempo médio com aumento de condutividade elétrica por conta do potencial osmótico. A semente ela encontra mais dificuldade para absorver água, essa água ela fica indisponível muitas vezes, dependendo desse nível de salinidade, e aí dificulta o processo de germinação. Então, quanto menor essa condutividade elétrica, menor esse tempo de germinação. Analisando agora a frequência relativa de germinação, dando um zoom aqui no gráfico, analisando os extremos de 0,5 a 4 decicémetros, é possível aferir que existe um pico quando a gente analisa 0,5 decicémetros por metro em 6 dias, e esse pico ele vai depender da aplicação ou não de matéria orgânica. Porém, quando a gente analisa a água de irrigação com 4 decicémetros por metro, a gente vê que se mantém em 6 dias com matéria orgânica, porém, quando é um solo sem matéria orgânica, esse pico ele já vai para 6 dias, com a característica polimodal. Então, a gente vê a importância da matéria orgânica em altos teores de salinidade. E aí isso é explicado, porque a matéria orgânica ela estimula o processo de mineralização, Então, ela libera esses nutrientes essenciais e também micronutrientes, mesmo em altos níveis de salinidade, E aí reduz a nocividade desses sais à biota do solo. Analisando a entropia informacional, o que é a entropia informacional? É uma variável que estuda a sincronização, a homogeneidade de germinação dessas sementes. Primeiramente, a gente vê que o solo sem matéria orgânica ele tem um comportamento, a equação polinomial de segundo grau. Então, ele tem um pico e uma queda, diferentemente de um solo com matéria orgânica que tem um comportamento linear crescente. E aí, se a gente for analisar aqui o pico dessa parábola desse
solo sem matéria orgânica, a gente percebe que o pico ele se dá em 2,32 decimes de condutividade elétrica, com um pico de 1,812 bits de entropia. A gente analisando o gráfico percebe o que, né? Que existe ali um ponto onde um solo com matéria orgânica ele é mais essa germinação ela é mais homogênea, né? E aqui nessa interseção é o ponto onde o solo sem matéria orgânica ele acaba sendo mais homogêneo do que o solo com matéria orgânica. E é justamente nessa faixa aqui de 2,96 decimes por metro em um valor de 1,75 bits. E aí pode-se explicar esse comportamento porque em um solo com matéria orgânica e com alto teor de salinidade você vai ter ali uma germinação um pouco homogênea, né? Algumas sementes vão germinar antes, outras depois, diferentemente de um solo sem matéria orgânica, onde você pode ter, por exemplo, a não germinação dessas sementes, e aí isso acaba sendo mais homogêneo. Olhando as conclusões, né? Por exemplo, a gente pode aferir que o aumento da concentração de sais na água de irrigação causa atrasos e distúrbios na germinação da semente de glericídia, reduzindo sua qualidade. A suplementação de matéria orgânica no solo ela proporciona à semente de glericídio melhores condições de germinação, reduzindo o tempo médio de germinação, concentrando a frequência de germinação nos primeiros dias e tornando a aplicação de matéria orgânica eficaz na mitigação dos efeitos adversos causados pela alta concentração de sais na água de irrigação. Aqui as referências do nosso trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção.